Então vamos lá, pessoal. Tem uma coisa aqui que é muito legal e que gera dúvida em muita gente, né? Na verdade, a gente está fazendo agora o teletrabalho temporário, esse teletrabalho estabelecido por conta da situação de pandemia do coronavírus. E a realidade é que a gente foi fazer o teletrabalho, né? As unidades, as equipes foram fazer o teletrabalho, mas de uma forma muito incipiente, muito estabanada. E com isso, o que aconteceu? As equipes flexibilizaram demais, os gestores até flexibilizaram, porque tem que realmente ter um ponto, né, de compreensão ali, um nível de compreensão grande. Porque as pessoas não têm, às vezes, os mesmos recursos que tem no órgão, não têm, né, as mesmas condições, a mesma qualidade de internet, a mesma qualidade de computador, todo, né, o aparato ali, mobiliário, tudo é feito no órgão para gerar produtividade, né, para que a pessoa consiga trabalhar. E aí ela levou essa realidade para casa e em casa ela pode não ter toda essa realidade ou então algo parecido com o tribunal. E é compreensível porque não precisaria ter, né? Antes a gente tinha essa situação. É diferente de quem vai fazer o teletrabalho formal, né? Aí a pessoa precisa ter que, né, adquirir e providenciar toda essa estrutura para poder trabalhar. Mas ok, então a pessoa foi para casa e mesmo depois desse tempo de compreensão, o gestor já se adaptou, a equipe já se adaptou, a equipe já está começando a produzir mais e o gestor se pergunta se já é hora de ter um pouco mais de nível de exigência, né, de produtividade, de buscar uma alta performance. Quando a gente deve buscar essa alta performance? Né? Quando o gestor deve forçar um pouquinho mais, né, puxar um pouquinho mais a corda para que a equipe entregue mais resultados, entregue mais coisas. Tem uma fórmula que é o seguinte: quando que você deve colocar uma pessoa sob estresse não é ruim, tá? Só depende do momento. Então, se você coloca sob estresse uma pessoa que sabe o que fazer, ou seja, o gestor passou de forma clara o que ela tem que fazer, ela entendeu o que tem que ser feito, ela sabe como fazer, ela tem as competências, tem as atitudes, tem as habilidades para fazer aquilo, e ela tem condições de fazer, né, se ela tem todos os recursos, condições de tempo, de situação para conseguir fazer, aí ok, pode colocar essa pessoa um pouco sob estresse, porque ela vai entregar uma alta performance. Agora, se você coloca sob estresse uma pessoa que não tem essas três condições, aí você gera nela, porque uma situação muito difícil. Você gera uma patologia, porque a pessoa não sabe o que é para ser feito, e aí o problema do gestor, porque não passou a ordem de forma clara, né, o que precisa ser feito. Ou então a pessoa sabe o que tem que ser feito, tudo bem, mas ela não sabe fazer, e aí ela não tem, né, não sabe o como fazer, não tem essas condições, não tem as competências, habilidades, atitudes para poder fazer. Ou então a pessoa não tem condições, ainda que ela saiba o que tem que fazer, saiba como fazer, ela fala, caramba, eu não tenho como fazer, porque eu não tenho tempo, eu não tenho condição, não tenho computador, não tenho os requisitos, eu não tenho internet. E aí essa pessoa vai se ver muito frustrada, ou então se matar para conseguir fazer aquilo, então a gente acaba gerando uma patologia. Então colocar a pessoa sob estresse, com essas três condições, ok, gera alta performance. Sem uma dessas três condições, você gera uma patologia. Então quando exigir mais da equipe? Quando você perceber que a equipe tem essas três condições, tá? Um servidor específico, a equipe inteira tem essas três condições, sabe o que fazer, tem como fazer, ou sabe como fazer e tem condições de fazer, ok? Então, a partir daí, a gente já pode começar a exigir um pouquinho mais de produtividade, colocar um pouquinho mais sob estresse, colocar uma carga de trabalho um pouco maior, alguns desafios maiores, até mesmo para estimular uma alta performance nessa pessoa. Tranquilo? Então, fica a dica aí. Valeu!